Parece que quando a gente começa a ter contato com a Libras, a gente tem um radarzinho para atrair surdo, né? E aí a gente começa a ganhar amigos, a gente começa a se comunicar com essas pessoas. E aí é diferente, porque eles precisam da gente não só para estar ali intermediando a língua, né? Melhorando a comunicação com eles, mas eles às vezes são seres humanos que às vezes se sentem só, eles têm família, mas às vezes a família não sabe se comunicar. E aí tudo isso faz a gente ter novas amizades. E automaticamente, quando a gente aprende a língua brasileira de sinais, a gente também se torna da comunidade surda. Então a gente começa a batalhar por essas conquistas, por legislação, por direitos, por melhores estruturas, por recursos, para que eles consigam também se desenvolver. Porque não existe diferença entre o indivíduo surdo e o indivíduo ouvinte, né? Que no caso é a gente que escuta. Oi, tudo bem? Meu nome Caroline e meu sinal na comunidade surda é o K na bochecha. Eu tenho 37 anos, sou casada, tenho 2 filhas, sou formada em administração, com pós em tradução e interpretação de Libras, trabalho como voluntária na igreja, interpretando a língua brasileira de sinais, e também sou intérprete de Libras numa instituição de ensino superior, que é o CEUP, há 5 anos. Eu comecei a aprender Libras na igreja em 2013. Teve a oportunidade, uma oficina. Eu não tenho pessoas surdas na minha família, não tinha amigos surdos. E foi só uma oportunidade, uma oficina que começou aqui na igreja e aí despertou esse interesse no conhecimento da língua brasileira de sinais. No mercado de trabalho mesmo, como profissional, intérprete e tradutora de Libras, eu comecei em 2017, comecei fazendo freelances, participando de palestras, eventos corporativos, e aí nesse período eu já tinha um conhecimento avançado de Libras, já estava buscando uma capacitação mais técnica, porque não basta ter o conhecimento de Libras, tem que ter também o conhecimento técnico, que é de traduzir e interpretar a língua de sinais. E aí eu já tinha começado essa capacitação e fiz uma pós-graduação, porque é necessário para atuar. Eu sou formada em administração de empresas, eu me formei em 2008 no IESB, com especialização em recursos humanos. Trabalhei muitos anos na área de RH, mas aí quando eu fui aprendendo a questão da Libras, fui avançando nos cursos e me tornei mãe, porque esse foi o motivador, a maternidade, eu vi uma forma de conseguir uma nova profissão, conseguir conciliar a maternidade e o seu trabalho de uma forma bem legal. E aí eu fiz a pós-graduação que me habilitou a trabalhar como tradutora e intérprete da língua de sinais. E atualmente também eu estou terminando, a graduação de pedagogia, porque em ambiente de sala de aula, trabalhando com aluno surdo, é necessário, essa questão da educação especial. Aí você passa a ter um acesso diferenciado. Então, por quê? Porque você é uma nova criatura. Nós somos uma nova pessoa. Então, o chamado o homem velho morreu e nasceu um homem novo. Esse homem novo ele tem que ter novas práticas. Ele não... Uma amiga surda, ela estava passando mal, ela precisava ir na emergência. E aqui em Brasília existe o CIO, que é o Centro de Intérpretes de Libras, que fica na Asa Sul. Quando um surdo ele precisa de qualquer suporte, às vezes um acompanhamento no banco, no hospital, em qualquer lugar, ele pode acionar algum intérprete desse setor. Só que muitas vezes o próprio local não tem intérprete suficiente ou disponibilidade. Então ela me acionou no privado e perguntou se eu podia acompanhá-la no hospital. Eu fui, segui com ela, fazendo aquele acolhimento, triagem em ambiente do hospital. Chegamos no médico, fiz a interpretação
mas eu tinha que sair porque eu precisava buscar minha filha. Eu tive que deixá-la no ambiente hospitalar onde ninguém sabia se comunicar com ela para diagnosticar algo que ela estava sofrendo. Faz a gente refletir, porque em qualquer lugar as pessoas precisam saber a Libras. Os surdos, eles estão em qualquer lugar. O profissional da saúde, o profissional da educação, o profissional da área jurídica, sempre tem que ter alguém que saiba, porque o surdo ele vai aparecer. E naquele momento eu tive que interagir com o médico, deixar meu contato para que quando saísse os resultados ele me passasse para eu saber se estava tudo bem, e deixei ela ali. É o que eu sempre falo, né, para os meus alunos, que eu sempre tenho a oportunidade de ter alunos de várias áreas. Então, se cada um desses alunos conseguir aprender a Libras e levar para a sua área profissional, de alguma forma o surdo vai estar ali também e ele vai ser, né, acompanhado. E aí isso me marcou muito, porque assim, eles vão precisar em qualquer momento. E muitos surdos, infelizmente, na área da saúde, acabam perdendo a vida por conta de um profissional que não sabe se comunicar e aí não faz um diagnóstico certo, não pega um detalhe de uma alergia e aí infelizmente vem a óbito. Os surdos, eles são considerados um povo não alcançado pelo Evangelho, né? Independente de religião, a gente precisa intensificar esse trabalho. Toda igreja que tem o seu papel de evangelismo já tem que cumprir esse ritmo, mas no caso da comunidade surda, não basta só ir, tem que saber também se comunicar, tem que saber levar, né, o evangelho. Nós, como profissionais da língua de sinais, né, como a gente usa uma sigla, TIOS, tradutor intérprete da língua de sinais. E seja uma tradução, seja uma interpretação, né, nós temos um código de ética e nós precisamos trabalhar de forma imparcial, né, com ética e fidelidade ao conteúdo que está sendo ministrado. Se eu estou num contexto religioso, um padre ou pastor que vai aconselhar, que vai exortar, que vai estimular o arrependimento, às vezes eu vou precisar ser mais firme, ou precisar me conter, ou precisar estimular, né, a questão do sentimento, mostrar. Então, a gente precisa seguir esse discurso, a gente não pode mudar. E isso faz parte, né, da questão das responsabilidades de um profissional, né, de um intérprete de Libras. Nós temos os surdos que são espíritas, que são católicos, que são evangélicos, que procuram os centros de umbandas. E aí, independente disso, ele vai querer servir também, né? Então, por exemplo, nós temos surdos que são pastores, surdos que são missionários, né, ou diáconos na Igreja Católica. Então, eles vão procurar uma religião também, eles vão querer servir como qualquer outro ouvinte, né? E isso é importante para eles também. Nós, como intérpretes, precisamos seguir o discurso, precisamos ter fidelidade e ser imparciais nessa situação. Se a sociedade cumprisse, né, pelo menos o que tem na legislação, muita coisa já seria resolvida, né? Muitas barreiras seriam eliminadas. Existe lei para a língua brasileira de sinais. A Libras, ela é o segundo idioma oficial do Brasil. Então, todo brasileiro precisa aprender.